Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Bom demais. Boa tarde para vocês. Espero que todo mundo já tenha almoçado para poder absorver esse conteúdo aqui. Estou muito feliz e contente. Olha, eu conheço você, que gracinha. Muito feliz de estar aqui com vocês para falar desse tema que eu adoro. Eu amo falar sobre carreira, sobre oportunidades. E essa palestra que eu vou dar hoje para vocês, ela é uma sequência, né? Eu gosto muito de falar sobre como fazer um LinkedIn estratégico para conquistar uma oportunidade. E essa é uma sequência dessa palestra. Depois que você conseguir uma oportunidade, é a hora de você mostrar que você é mais do que um currículo bonito. Alguém aqui já viu alguma palestra minha? Que alguém já... Muito bom, maravilha. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Catarine Salles. Vocês estão vendo que o meu sotaque ele é diferente. Eu já estou aqui em Goiás já tem 10 anos, mas meu sotaque está vira-lata ainda. Eu nasci no Maranhão. Eu nasci em Imperatriz do Maranhão. Mas eu cresci em Belém do Pará. Fiquei até os 18 anos em Belém do Pará e eu vim para Goiás porque eu conquistei uma bolsa pelo ProUni. Então, eu tive a oportunidade de cursar o ensino superior aqui em Goiás e logo em seguida eu já consegui uma oportunidade de estágio na qual eu fui efetivada e tive a oportunidade de desenvolver minha carreira. Eu sou esposa do Ronaldo, mãe da Vina, da Viena, da Vecchia, da Samara, da Mirna e da Hope, que são nossos cachorrinhos gatinhos. Não é todo mundo fica assim, nossa, mas tanto de filho. Por enquanto ainda não, por enquanto só são de 4 patas. Se bem que a Mirna ela só tem 3 patas, só tem 3 perninhas, bichinha. O meu esposo ele é veterinário, por isso que a gente tem esse tanto de bicho em casa, a gente sai catando bicho na rua e levando para casa. Eu sou psicóloga organizacional, eu formei em psicologia. E eu escolhi essa área, eu adoro trabalhar com empresas, eu adoro trabalhar com oportunidades, contratar pessoas alinhadas ao negócio das organizações, desenvolver talentos, essa é a minha paixão, né? Então, se for para a gente trabalhar, porque a gente sabe que é difícil ficar das 8 às 18 num lugar só que seja com uma coisa que a gente gosta, né? Então, eu sou apaixonada por isso e foi esse o ramo que eu escolhi para me desenvolver. E desde 2017 eu tenho atuado com empresas de tecnologia, mais uma paixão. Quando eu cursei o vestibular, eu cursei para psicologia e engenharia da computação. Nada a ver. Mas acabou que, olha só, a tecnologia me encontrou. E hoje eu só trabalho com empresas de tecnologia, né? Então, desde 2017, eu já tenho atuado tanto internamente no RH dessas empresas, como consultora também, contratando talentos para diversas empresas de grande, médio e pequeno porte aqui em Goiás e também fora do estado. E hoje eu sou head de gente de gestão na Cília Tecnologia. Quem que conhece a Cília, gente? Vocês já ouviram falar da Cília? A Cília Tecnologia é uma empresa que atua no ecossistema automotivo. A gente trabalha fornecendo software para esse ecossistema com soluções diferenciadas. Hoje todas as seguradoras do Brasil utilizam o sistema da Cília. A gente tem um time grande de inteligência artificial na Cília. Hoje você tira foto de um veículo que bateu e através da IA a gente já consegue identificar tudo que precisa ser reparado no veículo, né? A Cília é um case, inclusive, do CEIA, que está aqui presente hoje. E a gente tem muito orgulho de ser uma empresa goiana, muito orgulho disso. Então, vocês estiverem aqui, tiveram a oportunidade de pesquisar um pouquinho mais, ficar atento às oportunidades, a gente vai ficar muito feliz. Bem, vamos agora entrar no tema, né, de verdade. Eu quero falar com vocês hoje sobre como sair do óbvio, para que você possa se destacar em um processo seletivo. Não é sobre ter um currículo somente estratégico, mas é você superar essa etapa do currículo e conseguir se destacar diante de tantos candidatos, né? Então, hoje, como recrutadora, e desde 2017, eu vou trazer alguns passos, algumas diquinhas que podem fazer com que vocês conquistem uma oportunidade. E eu vou começar com uma dica que eu gosto muito de falar, que é seja proativo, seja curioso. A entrevista, ela começa muito antes daquelas perguntas que o recrutador faz no dia a dia ali durante a entrevista. Qual que é o seu ponto positivo? Qual que é o seu ponto negativo? Todas as oportunidades que a gente tem como recrutador de identificar competências, de identificar comportamento e aderência durante o processo seletivo, a gente tem. Então, quando um candidato ele chega numa entrevista e ele teve a curiosidade
E a proatividade de pesquisar sobre a empresa, isso é um grande diferencial. Então, gente, antes de ir para qualquer processo seletivo, qualquer entrevista que você tenha se candidatado, pesquise tudo que você puder sobre a empresa. Se você não tiver um tempo... Ana Catarina, não tive tempo. Aí você manda mensagem para o recrutador e fala assim, tive um imprevisto, será que nós podemos remarcar? Mas não vá para uma entrevista sem pesquisar tudo sobre a empresa, não vá. Porque isso vai ser uma red flag e tanto. Entrevista comigo, quando o candidato senta para falar comigo e não pesquisou sobre a empresa, a entrevista dura 5 minutos. Eu não passo para frente. Ela pode ter a competência que for, ela pode ser boa quanto for. Se ela sentou para conversar comigo e ela não sabe o que a empresa faz, isso já demonstra que ela não está tão interessada assim, em trabalhar com a gente. Né? Então, não passa, não adianta. Pode ter a competência, pode ser o melhor desenvolvedor do Goiás. Não vai para frente, porque para mim faltou interesse, faltou proatividade e entender um pouco mais sobre a empresa. E faltou ainda mais do que proatividade e curiosidade, faltou brilho no olho. Hoje, as empresas não querem contratar pessoas que querem uma carteira assinada ou só que querem um emprego. A gente quer contratar gente que tem brilho no olho, gente que quer trabalhar com a gente. Então, eu quero trabalhar com alguém que queira trabalhar na Cília. Isso é o diferencial. Hoje, eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho numa empresa que tem uma cultura muito forte. Os colaboradores são apaixonados pela empresa. Inclusive, tem um monte aqui. Não sei o que vocês estão fazendo assistindo essa entrevista, vocês não vão participar de processo seletivo nenhum, viu? Mas eu tenho orgulho de trabalhar com pessoas que são apaixonadas pelo negócio. E isso faz total diferença no dia a dia. Como RH, eu posso dizer isso. Eu nunca trabalhei numa empresa com tanta gente apaixonada pelo negócio. E esse é o diferencial, é contratar gente que tem interesse, que chega no processo seletivo com brilho no olho, com vontade de entender mais, de querer construir algo junto com a gente, né? Então, a primeira dica que eu dou para vocês, que é fundamental para começar, é pesquise tudo que você puder sobre a empresa antes de entrar na entrevista. A gente percebe quando o candidato não sabe. E eu não estou zoando, gente. Eu já participei de muita entrevista assim que a pessoa chega e eu pergunto, fulano, o que te interessa em trabalhar aqui comigo? Aí a pessoa fala assim, foi você que me mandou mensagem. Foi você que me mandou mensagem, eu estou aqui porque você me mandou mensagem. Ótimo, maravilha. E aí isso desanima qualquer recrutador, você pode ter certeza. Então, é a primeira dica que eu dou para vocês hoje. Aí, olha só. Outra coisa que vocês podem fazer antes de entrar na entrevista, dá uma lida na descrição da vaga. Eu trouxe 2 exemplos aqui para mostrar para vocês. Essa é uma vaga de cientista de dados na XP. E olha só, quando você pega a descrição da vaga, você consegue ver que ali na descrição ela traz competências que o recrutador vai procurar na hora da entrevista. Então, olha só, ter a nossa cultura. Se aqui está escrito ter a nossa cultura, eu vou entrar no site da empresa e vou tentar entender qual é a missão, quais são os valores, o que essa empresa valoriza e como que é a cultura dela no dia a dia. Você vai ter essa proatividade lá no site, pesquisar a respeito disso. Aí ele fala, capacidade de analisar problemas, outra competência. Desenvolver soluções, outro comportamento, outra característica. Mentalidade analítica, paixão por tecnologia e inovação. Então, na descrição da vaga, essas empresas elas deixam claro o que elas querem achar nesses candidatos. E quando você lê e seleciona, consegue marcar isso, na hora de você falar sobre você consegue encaixar essas competências na sua fala e tornar a sua apresentação muito mais estratégica. Olha outro exemplo aqui de vaga. Essa aqui é de estágio em ciência de dados. Possui perfil curioso e proativo. Aí você entra na entrevista e nem pesquisa sobre a empresa. Será que você é curioso e proativo? Não. Pensamento crítico, outra capacidade que durante a entrevista o recrutador ele vai investigar e você pode dar exemplos dessas características. Quanto mais match você tiver com a vaga, maior é a possibilidade de você ser aprovado. Ter uma boa comunicação e facilidade para trabalhar para um trabalho colaborativo. Durante a entrevista, você vai mostrar que você tem uma boa comunicação se você estiver preparado, se você se sentir confiante. E se sentir confiante não é sinônimo de se achar a última bolacha do pacote, não, viu, gente? Porque muitas empresas têm como valor a humildade. E, às vezes, principalmente na área de tecnologia, às vezes a gente vê desenvolvedor se achando a última bolacha do pacote. De eu perguntar para ele, fulano, por que você quer trabalhar com a gente? Ele virar para mim e falar assim, você que tem que me dizer por que eu deveria trabalhar aqui. Aí eu falo, muito obrigada, eu vou mandar um e-mail para você. Não dá para seguir. Então, assim, muito cuidado. A postura confiante é diferente de ser um perfil ali que não é tão humilde. Então, a humildade é valorizada por muitas empresas, inclusive é o primeiro valor da Cília hoje.
É você entender que você tem muito a aprender, é assim que a gente cresce. Então, grifa todas as observações da oportunidade e tenta colocar isso no seu discurso de habilidades. Aí a gente chega numa das primeiras partes da entrevista, que é quando o recrutador ele apresenta a empresa, ele pergunta se você conhece um pouquinho mais sobre a empresa, e aí ele abre o espaço para você se apresentar. Fulano, agora eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre você. Tem que tomar muito cuidado para não ser monossilábico, não falar muito, né? Ou então falar demais. Tem gente que às vezes demora muito tempo falando e já emenda em perguntas que o recrutador ainda nem fez. Né? Então, aproveite esse momento para ser mais estratégico. E aí, eu trago aqui para vocês técnicas de como vocês podem melhorar essa abordagem. Para a gente falar da gente, a gente tem que se conhecer. É muito comum a gente ver as pessoas durante a entrevista falando assim, nossa, como é difícil falar da gente, né? Quase todo mundo fala isso. É difícil falar da gente muitas vezes quando a gente não se conhece. E excelentes práticas do dia a dia que vocês podem fazer, que pode te ajudar a se conhecer um pouco melhor, é a terapia. Quem faz terapia aí, levanta a mão. Ai, gente, que orgulho, bom demais. Certeza que vocês estão desenvolvendo autoconhecimento na terapia. Além da terapia, feedback. Pergunta para o seu colega, se você tiver um amigo aqui do lado, depois que vocês saírem daqui, pergunta para ele. O que você acha que eu preciso melhorar? O que você acha que eu tenho, que é o meu principal talento, que é o meu principal diferencial? Ouça de pessoas que você confia, o que elas acham sobre você. Abre esse espaço. E por último, prática, reflexão diária. Todos os dias, quando eu chego em casa ou depois de uma reunião complicada, eu me pergunto, será que eu tive uma postura boa? Será que eu poderia ter sido mais assertiva? Será que eu não fui grossa? O tempo todo eu estou revendo, eu estou refletindo sobre a forma como eu tenho me apresentado, sobre a forma como eu tenho me comunicado e sobre a forma como a qual eu tenho trocado interações com as pessoas. Então, são 3 técnicas que eu falo para vocês aqui que podem ajudar muito vocês nesse processo de autoconhecimento e apresentação pessoal. E aí, a gente tem alguns passinhos aqui que podem te ajudar a pensar um pouco mais e nortear o seu discurso, tá? A ideia é que esse momento de fale sobre você não passe de 2 minutos. 1 minuto, 1 minuto e meio, eu acho que é o suficiente para você falar um pouquinho sobre você. E aí você fala de onde você veio, quantos anos você tem, com quem você vive, onde você vive e seus hobbies. E essa é uma oportunidade para você fazer uma conexão pessoal com o recrutador. Uma vez eu falei com um carinha que trabalha na Google e ele me disse que para passar no processo seletivo, ele entrou no perfil de todo mundo que ia entrevistar ele. Ele entrou no LinkedIn, ele entrou no Facebook, ele entrou no Instagram, ele viu que aquelas pessoas praticavam alguns hobbies e ele procurou coisas que ele fazia em comum e ele deu um jeito de socar isso na entrevista dele para gerar conexão com quem estava entrevistando. Olha que esperto. Espertíssimo. Só não minta, tá? Use realmente coisas em comum. Quando o candidato ele chega na entrevista comigo e fala que ele ama gatos, que ele adora cachorros, aí já cria uma conexão comigo. Naturalmente, eu não consigo não gostar dessa pessoa. Então, assim, tente achar conexões com quem vai te entrevistar. Investigue, seja curioso, seja estratégico. Mas não faça isso de uma maneira assim, que parece que você é um hacker ou coisa do tipo, sabe? Como você chegar lá, eu sei tudo sobre você. Faça de uma maneira natural, com uma forma de inserir no seu discurso. Então, de onde você veio? Que nem eu fiz aqui quando eu cheguei para vocês. Eu nasci no Maranhão, cresci em Belém do Pará. Hoje eu vivo com meu esposo, nossos 6 bichinhos. Isso é legal, porque fala um pouquinho mais sobre quem é você fora do currículo. E o currículo, o recrutador está com ele na mão. Então, é o momento de você falar um pouquinho mais sobre o seu dia a dia, coisas que você gosta de fazer, hobbies, né? Então, é o momento de você se apresentar de uma maneira mais descontraída. E a gente também fica mais à vontade quando a gente não foca só no processo ali de trabalho, só na carreira, na hora de se apresentar. E aí, você começa a falar sobre o que você formou, no que você tem se especializado, no que você tem se interessado, o que você tem estudado. E aí, depois você começa a falar sobre a sua carreira. E aí, você vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória. E essa é a oportunidade que você tem de fazer conexão com a vaga. Sabe as coisas que você grifou ali? Você grifa na oportunidade, tudo que você tem aderência com a vaga, e é o momento de você falar, trabalhei na empresa tal, e lá eu aprendi a trabalhar com tecnologia tal, com linguagem tal, com ferramenta tal. Assim como eu acredito que vocês hoje buscam essa pessoa com esse conhecimento, então nessa oportunidade eu tive a chance de aprender um pouquinho mais sobre isso. E aí eu trouxe aqui exemplos do que vocês podem incluir no discurso de vocês na hora de falar da trajetória de vocês. Explique brevemente sobre o que você fazia.
traga resultados obtidos ou projetos que você tenha apresentado durante o trabalho que você executou nessa empresa. O que você aprendeu e o motivo de saída. Essa hora aí, galera, é muito importante vocês falarem sobre o motivo de saída. Às vezes as pessoas emendam na conversa e o recrutador gosta de saber por que você saiu das empresas anteriores. Nesse momento, muita gente, eu já ouvi coisas do tipo assim, eu saí dessa empresa porque eu odiava meu chefe. Aí o recrutador fica com medo nessa hora, já levanta uma red flag. Ou a pessoa começa a falar mal da empresa anterior, outra red flag. Então, muito cuidado. Às vezes você pode falar, gente, eu saí dessa empresa porque eles fizeram uma reestruturação de áreas, entrou um líder novo na empresa e ele contratou novas pessoas, ou a empresa foi vendida, ou eu saí porque eu consegui uma outra oportunidade melhor e eu decidi optar por essa oportunidade, então eu migrei, fui para outra área, ou eu saí para tirar um ano para fazer um intercâmbio, ou eu saí para me dedicar à maternidade, é muito comum isso, algumas mulheres optarem por tirar um tempo para cuidar dos filhos e depois retornar para o mercado, e é natural falar isso numa entrevista, não escondam, se vocês que são mães, não escondam que vocês têm filhos, queiram trabalhar em empresas que queiram trabalhar com mães. Tá? Inclusive, eu falo muito isso, não trabalhe num lugar que não te aceita. Porque tem mãe que vai querer sair para ir para o hospital, para cuidar da criança. Normal, ué. Você não é filho de alguém? Né? Então, assim, vocês são mães, não escondam que vocês são mães. Trabalhem em empresas que te respeitem, né? Com a sua trajetória, a sua história e a sua família também. E aí eu trouxe um exemplinho aqui para vocês, se quem quiser tirar foto para usar como exemplo. Então, olha, na empresa X, eu atuei como analista de sucesso do cliente, acompanhando uma carteira estratégica, aí ela fala um pouquinho sobre o dia a dia aqui. Aí depois você traz, olha, como resultado direto, eu aumentei o NPS da minha carteira. E nessa atuação, eu pude me desenvolver ali no relacionamento interpessoal, comunicação, e eu saí devido a uma nova oportunidade. Então, você pode usar esse tipo de estrutura aqui para falar um pouquinho sobre cada uma das suas experiências. E aí, chega aquele momento que o recrutador fala para você, fulano, me conta um pouquinho mais sobre quais são os seus diferenciais e quais são os pontos que você precisa melhorar. E aí eu trouxe essa técnica aqui dos 3 Cs para vocês, que é característica, consequência e contorno. Contorno, principalmente quando a gente está falando de uma característica negativa, como algo que você precisa melhorar ou desenvolver, ou algo que te atrapalha no seu dia a dia. Característica, né? O primeiro C, você vai identificar qual que é a questão ali, aqui o comportamento que você está evidenciando. Quando eu quero falar sobre algo que eu preciso melhorar. Eu sou uma pessoa desorganizada. Aí você não vai falar que você é desorganizado. Você fala que eu preciso administrar melhor o meu dia a dia, a minha rotina, a minha produtividade. Aí você fala de uma maneira mais elegante, tá bom? Pede pro ChatGPT para ele te dar sinônimos mais bonitos para você falar na hora da entrevista. E aí você fala como que isso te atrapalha no seu dia a dia, né? Como que essa característica? Eu sou desorganizado, às vezes no meu dia a dia eu tenho dificuldade de estabelecer o que é prioridade, porque tudo parece que é tão urgente, eu não consigo me organizar da melhor maneira possível, né? Então, às vezes eu sinto isso, beleza, falou qual característica, como que ela te atrapalha no seu dia a dia, e aí a cereja do bolo. Não adianta você só identificar o problema. O que eu quero saber é o que você tem feito para melhorar essa característica. Que aí chegar a parte do contorno. O que você tem feito? Olha, mas eu entendo essa dificuldade e eu tenho procurado mecanismos, métodos para conseguir melhorar o meu dia a dia. Então, eu estou usando o To-Do, eu estou usando um reloginho que me lembra das reuniões, inclusive eu uso para isso, porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade para administrar, né, o meu dia a dia. Então, eu uso isso para me ajudar. Aí, quando eu tenho uma reunião, ele apita aqui, eu já saio correndo, vou para frente do computador para começar uma reunião. Então, eu tenho usado métodos para conseguir melhorar e superar isso, para que isso não me atrapalhe no meu dia a dia. Mais importante do que você saber qual que é o seu problema, a sua dificuldade, é o que você tem feito para superar isso no seu dia a dia. Então, sempre que vocês forem falar de pontos, sejam estratégicos dessa forma. Muita gente chega na entrevista e fala, eu sou ansioso e perfeccionista. Aí eu pergunto, por que você é perfeccionista? Porque tudo que eu faço nos mínimos detalhes. Incrível, não é defeito não, colega. Então eu falo, sou ansioso porque eu não paro enquanto eu não terminar algo. Maravilha, outra coisa, próximo, não sabe explicar. Aí quando eu pergunto, você é perfeccionista a ponto de demorar com as suas entregas? Você ultrapassa os prazos? Não, nunca tive problema, então não é uma dificuldade. E aí eu trouxe um exemplinho aqui para vocês de como que vocês podem contextualizar essas dificuldades. Ansiedade, que é o que a galera ama falar em processo seletivo.
Eu sou ansioso. Aí você explica por que a ansiedade é um problema para você. A minha ansiedade me atrapalha quando eu não aguento esperar processos morosos, eu acabo passando por cima, pulando etapas. Às vezes fica perturbando o outro departamento ali que está no pé dele. Bora, libera para mim, libera para mim. Essa pessoa acaba sendo chata. Mas mais do que importante eu identificar isso, é eu saber o que eu tenho feito para melhorar. Olha, eu tenho me policiado para não desrespeitar etapas necessárias, entender que as pessoas têm um ritmo diferente do meu. Então, eu tenho me policiado para não fazer isso e tenho melhorado muito nesse aspecto. Pronto. Perfeccionismo. Sou detalhista nas minhas demandas, eu faço o possível para evitar retrabalho, mas isso às vezes acaba comprometendo meus prazos. O que eu tenho feito para melhorar? Eu aprendi a negociar melhor prazo de entregas, e eu considero o meu trabalho também, que em situações ele pode ser feito, mas não perfeito. Então, eu comecei a pensar de uma maneira diferente, tenho me policiado, e isso tem me atrapalhado menos no meu dia a dia. Então, olha que bacana. Você trouxe um ponto e todo mundo tem defeito. Candidato que aparece em entrevista que não tem defeito, eu tenho medo de contratar porque ele pega a gente de surpresa. Ele fala assim, não tem defeito, não, é tão difícil falar da gente. Aí depois que ele entra, a gente descobre quais são os defeitos, né? Então, não pegue a empresa de surpresa, deixe claro. Porque o papel do recrutador é colocar a pessoa certa no lugar certo. E se ela não te conhecer, pode ser que ela te coloque num lugar onde você não caiba. E aí, logo depois você pede para sair ou busca uma outra oportunidade, né? Então, faça uma escolha assertiva e seja transparente no processo seletivo. Transparente e estratégico. Quanto vale meu trabalho? Chega um momento na entrevista que o recrutador pergunta qual que é a sua pretensão salarial. E todo mundo fica meio confuso sobre o que falar sobre isso, né? Então, uma excelente técnica para você utilizar na hora de refletir sobre a sua pretensão salarial é você partir do seu salário atual. E quanto vale uma transição para uma outra empresa, né? Então, vou sair para essa outra empresa, mas para sair daqui onde eu estou, eu preciso de valor tal. Então, você já mensura ali um valor um pouquinho acima para você fazer essa migração, né, e transição de empresa. Fale com amigos, colegas da área que você trabalha. Às vezes a gente não tem referência, né, porque nunca trabalhou, é uma vaga de estágio, uma vaga de jovem aprendiz, uma vaga de assistente. Então, converse com amigos para saber como que o mercado está pagando para essa área, para você ter também ideia. Pesquise na internet, em fontes. O Glassdoor é uma excelente fonte para informar questões salariais também e quantas empresas pagam para cada função. E, por último, esteja aberto a negociar. Esteja aberto a negociar. Então, no momento que o recrutador te fizer uma pergunta, às vezes eles já perguntam isso antes da entrevista, né? Eles mandam mensagem, oi fulano, tudo bem? Estou com uma vaga aqui, você tem interesse? Se você tiver, você poderia me informar sua pretensão salarial? Aí você fala o valor que você tem interesse e fala assim, olha, mas estou aberto a negociar, parece ser uma proposta interessante, gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre vocês. Se a proposta do recrutador for menor do que o que você tem como pretensão, ele vai te falar. A gente, normalmente, quando a gente aborda candidato, eu estou com uma vaga que está oferecendo 10 e ele me pede 13, eu falo, fulano, olha, hoje a sua pretensão está um pouquinho acima, ou o que eu tenho disponível hoje para essa função é 10, faria sentido para você? Aí, se a pessoa não fizer, a gente deixa para uma outra oportunidade, eu tenho um outro orçamento, ou ele fala, não, Cátia, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. Né? Então, é um momento de você deixar aberta a negociação, é um momento onde você pode se apresentar, é uma oportunidade de ser conhecido. Então, não perca a oportunidade por não saber negociar a pretensão salarial. Isso é super importante. E algumas dicas bônus para vocês antes da gente finalizar saiba falar sobre seus interesses em relação à vaga. Não é só sobre pesquisar sobre a empresa, entender o que a empresa faz, mas saber por que você quer trabalhar lá. Às vezes eu vejo muita gente participando de processos seletivos, saindo de uma empresa para outra, mas sem propósito. Sem propósito. E aí você acaba criando um fluxo ali na sua carreira, no seu currículo, que você passa meses em cada uma das empresas. Isso é uma red flag, gente, porque você fica 3 meses numa empresa e você não conseguiu cumprir um ciclo. 3 meses é o período de experiência. Que entrega que você conseguiu realizar em 3 meses? Em 3 meses você está absorvendo o que a empresa está fazendo, né? Então, é muito sobre saber onde você está pisando e fazer uma escolha assertiva, trabalhar em um lugar que realmente faça sentido com a sua carreira. Então, saiba falar sobre seus interesses. Eu amo. Quando eu pergunto para um candidato, eu pergunto para ele, por que você quer trabalhar com a gente? O que te chama atenção nessa oportunidade? E ele começa a me falar, porque eu já ouvi falar muito bem da Cília, eu conversei com amigos que me falaram que o clima é muito legal, vocês estão fazendo um negócio inovador no mercado, hoje vocês não têm concorrentes no mercado, a Cília atende a todas as seguradoras do Brasil, vocês trabalham com inteligência artificial, é algo muito legal. Eu amo quando eles trazem propósito para o discurso deles,
para saber por que eles querem trabalhar comigo. Então, isso é fundamental. Saiba defender o seu interesse do porquê que você quer trabalhar naquela empresa. Se você não conseguir responder essa pergunta, talvez ali não seja o seu lugar. Não seja o melhor lugar para você. Esteja em um local apropriado se a entrevista for online. Geralmente, os primeiros contatos, as primeiras entrevistas são online. Então, nada de ficar num quarto escuro. Procura um lugar iluminado, com uma boa conexão. Sem camisa não dá, tá bom, gente? Porque às vezes acontece da pessoa entrar sem camisa. Já aconteceu. Então, buscar um lugar de boa conexão, um lugar onde você possa realmente criar, né, um contato ali com o recrutador e conseguir se apresentar. Se for no quarto, lembra de tirar a pilha de roupa de cima da cama, porque às vezes aparece na gravação. Então, ter todo esse zelo com aquele momento de conexão que você vai ter com o recrutador. Tire todas as dúvidas que você tiver sobre a empresa. Lembra que eu falei que é uma escolha que tem que ser assertiva? É a sua carreira, é um lugar onde você vai escolher para desenvolver, né, os talentos, desenvolver habilidades, construir uma história, construir resultados junto com a empresa. Então, tire todas as dúvidas. Pergunte sobre como é que funciona a carreira dentro dessa empresa, como é que é a cultura de vocês, como é que é o dia a dia, como é que é o clima da equipe que está trabalhando nessa empresa, como é que é o perfil do líder que cuida dessa empresa. Então, tira todas as dúvidas que você tiver sobre aquela organização para saber se você... Eu falo, gente, que que nem da match, é que nem um namoro. Você está conhecendo, os dois estão se conhecendo ali, e se os dois quiserem, vai dar certo. Então, você tem que tirar todas as suas dúvidas para saber se é com aquela empresa que você quer construir uma nova história, né? Então, tire todas as suas dúvidas, porque uma entrevista é uma via de mão dupla. É o recrutador tentando entender se você é a pessoa ideal para aquela função e você tentando entender se essa é a empresa na qual você quer trabalhar também. E reflita sobre seus diferenciais e gaps, né, que eu já tenho falado desde o começo. Desenvolva autoconhecimento, reflita sobre quais são os seus principais pontos, seus diferenciais, pergunte para amigos, para colegas. Se você nunca tiver trabalhado, pense em quem é você como aluno na escola. Como é que é você no trabalho em equipe? Você é a pessoa que pega a responsabilidade de distribuir o que cada um vai fazer? Você tem já uma postura de liderança? Ou você é uma pessoa que às vezes é um pouco mais passiva, mas quando vai pegar um negócio para fazer, é super analítica, super detalhista? Então, pense em quem é você no dia a dia para ressaltar quais são esses pontos. E se você for um pouquinho mais estratégico, você consegue linkar ele ao que a vaga está buscando e conseguir apresentar isso na hora da sua entrevista. E por último, pessoal, deixem as portas abertas, tanto nas entrevistas que você fizer, tá? Quanto nas empresas nas quais vocês estão atuando hoje. Deixem as portas abertas. Eu sempre falo muito isso. Às vezes as pessoas jogam tudo para o alto, participam de processo seletivo comigo e eu pergunto, fulano, quando que você pode começar? Aí a pessoa fala assim, estou disponível já para começar. Gente, isso me dá um medo, porque se você está trabalhando numa empresa e você sai dela do dia para a noite, isso quer dizer que às vezes você não é tão comprometido. O recrutador sempre fica com medo, porque normalmente o que a gente gosta de ouvir é, Catarina, eu não vou deixar o pessoal aqui na mão. Então, eu vou precisar de 1 ou 2 semanas para me organizar, para não deixar eles na mão, e eu começo com vocês. A gente sente um quentinho no coração, porque a gente sabe que a pessoa que a gente está contratando é responsável. Independente de qual seja a empresa, se a empresa é boa ou não, é seu papel deixar as portas abertas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Recrutadores checam referências de profissionais durante os processos seletivos. Então, é comum o recrutador ligar para o seu antigo chefe e perguntar, fulano de tal está participando do processo seletivo, eu vi que ele trabalhou com você. O que você me diz sobre ele? Você contrataria novamente? Você recomenda esse profissional? Será que o seu chefe, ele falaria bem de você? Será que o seu chefe anterior, ele falaria bem de você? Então, se preocupem, tenham zelo com a carreira de vocês e deixem as portas abertas, porque recrutadores fazem esse processo seletivos e é muito bom, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, sempre deixe as portas abertas por onde você passar, tenham zelo com a carreira de vocês. E brilho no olho, gente. É isso aí, muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Alguém tem dúvida? Quer fazer alguma perguntinha sobre entrevista, sobre esse momento? Então, maravilha. Muito bom. Obrigada, pessoal.